Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Arte da Mata. A gente está aqui com o Fernando Machado. Ele, enfim, é filho de um grande paisagista aqui no Brasil, que é o Léo Machado, e ele está atuando com paisagismo lá na Alemanha. Então a gente vai perguntar para ele como é que é atuar no paisagismo fora do Brasil, como é que foi essa barreira da língua, se ele já sabia falar ou não sabia, como que é o mercado lá e como que o paisagista atua, né, lá na Alemanha. Então acho que vai ser um papo muito interessante para a gente abrir os horizontes aqui, né? E eu queria saber aí o nome da empresa, que eu ia falar aqui, mas eu tenho certeza que já ia falar errado. É ARP o nome da empresa que você trabalha? Exatamente, ARP, Architektenpartnerschaft Stuttgart. Com certeza eu ia errar, né? Então seja muito bem-vindo, cara. Obrigado, Ronaldo. Obrigado pelo convite e vai ser um prazer falar com você e com a sua audiência. Tamo junto. Cara, eu queria primeiro saber, assim, então você já me deu um spoiler aqui, a gente conversando, né? Que você começou quando era muito pequenininho, porque o seu pai já atuava no paisagismo quando você estava engatinhando ainda, né? Nasci dentro de uma floricultura, que é onde a carreira do meu pai iniciou. Ele comprou uma floricultura na década de 80 e tinha as dificuldades naturais de ter uma floricultura, que é comprar o produto na frente antes de vender, e esse produto muitas Hum. vezes morre antes de você poder vender e perdia muito o material. Nossa, eu não tinha pensado nisso, né? Você tem que ter um estoque, só que é um estoque altamente perecível. Altamente perecível e ele criativo, acho que eu Era tiro. grande a floricultura? É, sim, ele começou ali na Peixoto Gomide, no Hum, centro, ali perto da Paulista. Era um ponto conhecido, já era uma floricultura de alguma data, de longa data no ponto. Ele comprou essa floricultura numa mudança de carreira. Eu lembro dele se queixar disso e do material que se jogava fora. uhum. Então, o segundo estágio, o segundo passo que ele deu foi vender antes de ter a flor. Foi uma tomada de decisão que parece simples, mas foi criativa no fim das contas, porque Uhum. ele passou Tudo a sob fazer, encomenda, então. fazer um telemarketing praticamente. Então, Ah, na época, se tinha os CPFs unificados dos casais, né? Então era possível saber o aniversário da esposa e ligava-se para o marido e vendia um arranjo de flores do seu aniversário. nossa. Então isso foi uma revolução. A empresa Como passou. pegava aquelas listas, tipo isso, Exatamente, é de isso aí. telefones? É isso aí. Caramba. E tinha uma. Isso começou com uma ideia pequena, começou dentro da floricultura e isso virou depois uma bateria de telemarketing. Caramba, É, cara. e... Mas como se já tinha um ponto de longa data e essa estratégia do telemarketing também começou a girar e evitou o descarte de muito material, né? Então melhorou a saúde da empresa. Começou-se com isso também a fazer eventos com flores, arranjos de mesa, casamentos. Uhum. E isso demanda projeto, planejamento. Sim. Na região, os mesmos que eram clientes da floricultura ou do telemarketing também eram muitas vezes membros de conselho nos seus condomínios ou síndicos. E aí então eles começaram a ir para os condomínios, fazer manutenção ou fazer o arranjo do hall de entrada, coisas do Hum. tipo, né? Então teve ao longo dessa carreira, dessa jornada da empresa da minha família, muitos desdobramentos e a experiência de diferentes facetas dentro do mercado das plantas, dos arranjos florais, da Do recomposição de marketing, da jardim, do comunicação, marketing, tudo. de tocar a empresa, de viver disso. Que eu Caramba. acho que essa foi a maior escola no fim das contas, né? Nossa, como o marketing era completamente diferente naquela época, né? Sem Você- Instagram, não tinha rede Como que eu podia social. imaginar de pegar uma lista telefônica, achar quando era a data, né, de aniversário da esposa e tal, para conseguir entrar em contato e propor ali de comprar flores. Imagina a dificuldade que não era Nossa, isso, né? A taxa de êxito de um telemarketing, a taxa de convergência, a quantidade nossa. de telefonemas que você precisa Numa época fazer. que o telefone era caríssimo para você ter uma linha. E você Que tinha que ter doideira. algumas linhas. Nossa. É, foi um desafio. Mas, por outro lado, me ajudou a conhecer a cidade de São Paulo, porque eu ia junto entregar os arranjos. Quando você era pequenininho, você já ia junto. Bom, a gente é uma nós somos uma família pequena. Não Uhum. tive avós
presentes, não tive a horizontalidade de tios e primos, então nós éramos em 4, eu tenho um irmão mais novo, Uhum. e depois do horário de escola não tinha com quem deixar. Então a lição Entendi. de casa era no balcão onde fazia o arranjo, onde se Uhum. cortava juta e celofane e tal. Então eu vivi a experiência de infância dentro da Vivenciou empresa, mesmo ali, de né? verdade, é. Que Aquele cheiro de floricultura para mim é muito presente. Nossa, que nostálgico deve ser quando você entra em uma, né? É, Voltar exatamente. lá naquele tempo e tal, Exatamente, é. e revisitar. Que legal. E aí você, quando que você começou de fato mesmo a trabalhar assim mais quando você era adolescente? Como é que foi trabalhar com Eu teu ia pai? muito em obra quando eu era maior, já estava ali, sei lá, meus 12, 13 anos, continuei dentro da empresa, mas participava, meus pais já Atuando mesmo, mão faziam de nessa obra e tal. altura, faziam execuções de obra, então faziam Hum, implantações de jardim já de outros portes. Ou até reformas em condomínios, né? Os velhos edifícios de São Paulo têm que passar volta e meia por a refação das impermeabilizações, né? Das uhum, lajes da garagem. Então era muito comum a nossa carteira de manutenção ali sofrer algumas pausas para que essas reformas pudessem ser feitas. Então, uhum. enquanto o condomínio parava, a gente parava de fazer manutenção. Então, aquilo, com o tempo mais tarde, eu fui para a faculdade de arquitetura e vi ali a oportunidade da gente oferecer nessa pausa o projeto de Ah, porque a refação das empresa áreas. ficava um pouco mais parada, A tinha gente, tempo para tocar uma outra ideia, assim, vamos dizer, um outro, a outra gente tinha uma faceta. carteira, não, na verdade a gente tinha uma carteira de condomínios ampla, Uhum. Não chegava a parar muito, empresas. não porque a gente tinha outros condomínios na Então nossa parava, carteira, outro mas o continuava. condomínio pausava o contrato, Entendi. porque não tinha jardim para dar manutenção. Então ele falava, ó, Uhum. espera, não tem manutenção para se fazer, nesse período a gente vai refazer a nossa impermeabilização no térreo. Uhum. E era muitas vezes a oportunidade de atualizar um condomínio antigo. Então se discute hoje em dia, você vê gradis de vidro em condomínios antigos que estão passando muitas vezes por essas refações, de Uhum. atualizar a impermeabilização, refazer o térreo, Uhum. oferecer uma quadra num condomínio que não tinha, colocar um espaço de lazer num salão de festa, um espaço gourmet, num salão de festas que era muito antiquado e Uhum. reavivar, Entendi. atualizar o condomínio. Então a oportunidade do projeto era para esse mesmo local Exatamente, que, é. que né, tinha a oportunidade de refazer ali o jardim de uma outra forma, né? Ali começou um departamento de projetos Uhum. mais formal dentro da empresa. Não contra desejo de um cliente em especial, porque a empresa sempre foi muito focada na parte executiva de Uhum. implantação. E Entendi. nasce o projeto aí. E Primeiro, você estava nessa alta eu estudando estava na estudando, faculdade. eu estava no segundo ano de faculdade quando essa formalidade aconteceu. A gente, de Uhum. fato, fundou esse departamento de forma jurídica e tal, dividimos isso dentro do nosso quadro societário e eu passei a ser o titular dessa cadeira de projetos. Quantos anos você tinha, mais ou menos, na época? Você lembra? Olha, 20 anos, 20 21 anos. anos. Uhum. É. Mas com a experiência que eu tinha de infância, era muito Uhum. curioso o seguinte: eu tenho o fato de ter vivido dentro da floricultura, ou saído com meu pai para as obras e tal, era muito comum a gente, criança, dentro do carro faz zona, né? E ele ele usava uma estratégia com a gente, comigo, com meu irmão, que é advogado, não é arquiteto, não é paisagista, coisa nenhuma, mas ele usava uma estratégia de falar pra gente, olha, para parar de brigar, olhem pela janela, vamos aprender hoje a Duranta Happens. Toda Duranta Happens que vocês verem pela janela do Genial. carro, vocês apontam pro pai. Um dia era a Duranta Caramba, vou Happens, fazer isso com meus filhos, cara. que é o Pingo de Ouro, depois foi o É. Podocarpo, depois foi mais tarde a Tumberja e Vocês paravam de brigar e aprendiam sobre plantas. Olha exatamente. só. E aquilo me foi mais sensível, eu acabei tomando a decisão de seguir esse caminho profissional. Não foi tanto pro meu irmão, mas foi uma estratégia educacional de certa Uhum. forma, e de se ter um pouco de saúde. Aham. Que legal, É. cara. E aí você ficou lá fazendo projetos por quanto tempo, assim? Ah, em 2000, eu tô falando, olha, esse departamento de projeto nasce em 2008. Tá. Nessa altura, eu coordenava, meu pai sempre foi a face comercial da empresa, enquanto minha mãe cuidava da parte administrativa. A minha Uhum. mãe passa a fazer parte da empresa nessa fase do telemarketing e eu era egresso do exército.
e fui cuidar da parte operacional da empresa. Hum. Então, eu cuidava da rua, cuidava da carteira de manutenção, cuidava das obras, né? Cuidava da gestão de implantações e tal. A empresa se cresceu, a gente estruturou bastante, nós já tínhamos equipe com engenheiro florestal, agrônomo, cada um com a sua célula, cada um cuidando de um pequeno departamento, e a minha posição como um gerente de operações já não era necessária mais. Então, Hum. o nascimento do departamento de projetos acabou virando meu foco e o projeto cresceu bastante. Até um Uhum. ponto que a empresa se dividiu. Hum. Até um ponto que não fazia, tinha confusão jurídica e conflito geracional. A gente chegou. Você era do projeto, teu pai era da implantação. É Esse isso. foi o conflito. Exato, exatamente. Eles implantavam os projetos que você fazia. E, de sobremaneira, sim. É. Muitas vezes. Nem sempre, mas muitas vezes. Mas os projetos tinha um setor atendido que era aquele com o qual a gente tinha uma equipe de implantação. Uhum. Ou esses de condomínios ou a construção civil, com as grandes incorporadoras e construtoras de São Paulo. Uhum. Existiam outros nichos que eu queria viver, queria experimentar. E a empresa não tinha interesse de fazer. Tipo o quê, assim? Residências Ah, tá. não era o foco do negócio. Esse O é um foco era exemplo. um pouco mais macro, né? Exato, exatamente. Uhum. Então, o foco era condomínios, edifícios ou existentes ou não, ou novos, e eu queria viver essa E experiência, fazer um residencial menor, tal. Uhum. quaisquer que fossem. E na faculdade, acho que uma mola propulsora para mim também foi reconhecer o fato de eu ter uma certa afinidade com outras disciplinas além do paisagismo, que eram aquelas de estrutura, as quais eu ia muito bem, sistemas hidráulicos, elétricos, e aquilo era. Você Não curtia. andava de mãos dadas com paisagismo, obrigatoriamente, Uhum. né? E eu entendi que para mim podia ser também uma possibilidade. Não ser um arquiteto paisagista, mas ser um arquiteto e paisagista. Então, nós nos separamos em torno de 2010, 2011, final de 2011. Fazíamos projetos, tínhamos consonância, mas eu iniciei minha carreira autônoma, de verdade. Não dá para dizer que eu comecei do zero, porque eu sabia como a roda girava, Aham. né? Você já trouxe muita bagagem, né? De alguma maneira, sim. Uhum. Mas, apesar da minha experiência, a minha concorrência tinha de experiência de carreira o que eu não tinha de idade. Uhum. Então, Sim. essa era uma grande dificuldade de sobreviver, de vender contratos e tal. Quem que eram os seus concorrentes na época? Bom, nem dá para chamar de concorrente, né? Eu via esses Você grandes se inspirava neles. projetistas, os- eu vi esses grandes projetistas dentro da empresa da minha família. Eu implantei, a última vez que eu contei, só do Benedito Abud, nós já tínhamos implantado mais de 400 empreendimentos. Nossa, caramba. Muitos. Na época também muitos projetos da Marta Gavião. Uhum. Enfim, mais tarde, outros projetistas começaram a tomar espaço também. Então, muitos projetos da Neuza Nakata. E eu conhecia os projetos porque a gente orçava, Implantava. implantava. Muitas vezes tinha diligência Nossa, cara, que técnica legal. com os projetistas, porque alguma planta especificada em projeto não existia com os fornecedores. E a gente Uhum. sugeria alterações que fossem viáveis em termos de custo e execução, sem incomodar o partido de projeto e coisas do tipo. E o Benedito Abud, eu acho que é unânime, muitos projetistas, muitos paisagistas do mercado que tiveram acesso aos projetos do Abud reconheceram ali até onde um projeto executivo podia ir nessa área. Profissionalizou muito Uhum. o mercado. Assim, você deve ter aprendido muito, assim, implantando e vendo, né, como que era o projeto mesmo desses grandes mestres, né? Eu sou muito recente no paisagismo, muito novo, né? E tenho aí, sei lá, 5 anos mais ou menos que eu tô envolvido. E comecei a atuar fazendo alguns projetos, tal. Depois eu continuei mais na linha dos cursos, porque começou a competir com o meu tempo e eu tive que escolher um lugar para um caminho, né, a seguir para Uhum, fazer bem feito. Então continuei com a parte dos cursos, com a paisagística. E mas durante um período eu comecei a fazer desenhos 3Ds para alguns paisagistas que eu admirava.
Hum, Então, eles me procuravam, você desenha e tal? Eu falei, não. Desenho, né? Porque não tinha como recusar. Era aquele que eu ficava ali, né, vendo o Instagram, falando, nossa, que projeto lindo, né? E foi bem na época onde eu tava mais aprendendo, assim, sobre estética da composição, tá? A gente sempre aprende, né? Mas onde eu tava consumindo muito isso, né? De paleta de cor, de texturas, de volumetria, né? De movimento do jardim. E é aqueles que, alguns daqueles que eu admirava vieram atrás de mim para eu desenhar. Eu não tinha como recusar. hum. E aí eu falei, cara, vai ser um prazer, né? E aí eu vi que desenhando os projetos deles, e quando eles dialogavam para mim, olha, isso daqui põe aqui e tal, mandavam um vídeo às vezes, né? Mostrando o projeto, isso daqui e tal. Eu fui entendendo mais ainda sobre paisagismo e aprendendo muito. Então, desenhando para os paisagistas, eu aprendi muito. Então, eu fico imaginando você que foi ainda muito além do que o desenho, né? Você foi na implantação de, Justo. né, de montar aquele jardim daquele grande paisagista. E Você até deve ter descobrir, aprendido e até um monte sobre o descobrir projeto, muito, né? muito. Até o que não funciona. Uhum, Na teoria, muitas vezes, né? uhum. Ou até conflitos Precisa de fazer a obra. manutenção A também, obra né? nem sempre segue o projeto, tem falhas ou Uhum, problemas, mudanças, sim, e tem que ser criativo e respeitar o projeto, porque tem ali uma questão de propriedade intelectual, sim, sim. e ao mesmo tempo atender a necessidade do incorporador em termos de custo, prazo, assim, e Jogo mais. de cintura, né? E não. Não alterar o projeto original, né? De desconfigurá-lo, mas também atender, às vezes, né, a necessidade tem aquela data e o produtor não tem a planta que está no projeto e agora e precisa ficar pronto. Nossa, imagina aqui, cara. Que E loucura, jogo de cintura. meu pai sempre me disse, Luigi, que o jardim é o vestido da noiva. Hum, No dia do casamento, ele sempre me dizia isso, que no dia do casamento, a escola que a noiva estudou, o esporte que ela praticou, nem sempre está ali em evidência no dia da cerimônia, porque aparece a noiva e o seu vestido. E o que aparece no dia da entrega do empreendimento é o vestido da noiva. Todos os projetos, os envolvidos, o cliente, o proprietário que recebe a unidade, ele vai lá ver o dia da cerimônia. uhum. E o vestido tem que estar impecável. Só que é muito difícil. O jardim pós-implantado, ele não está impecável. É, Tem dificuldades. sim. Então é importante, durante esse processo de implantação, reconhecer que, apesar do jardim, do projeto funcionar, para a finalidade da incorporadora, ele não estava com uma cara saudável. Então Uhum. eu percebia, por exemplo, que os fórmios, no pós-entrega, por exemplo, estavam inteiros, estavam lindos, enquanto outras estavam completamente desfolhadas. Hum, Isso me ajudou a calibrar o meu traço de projeto, de fazer um jardim naturalmente, porque essa foi minha escola, né? Eu não escolhi por isso, mas eu sabia qual a planta que sofria menos no pós-plantio. hum, Ou as que eram mais fáceis, ou torrões que eram mais leves, que muitas vezes eu ajudava a carregar as espécies. entendi. Então, às Que vezes, quanto pesa? pra Pesa mais uma inaugurar, você tinha que murta ou uma colocar na parte tumberja? principal do jardim essas que eram resistentes pra não. Onde o padre passa, né? Entendi. Olha só, Então, voltando assim, eu nem achava que eram meus concorrentes, porque eram mestres, eram né? os mestres. Uhum, Sem ser um professor direto, o Benedito Abud foi certamente um professor indireto da minha carreira, né? uhum. Ah, eu não o via como um concorrente, mas queria estar atendendo os clientes que ele atendia. Era isso. Obviamente. E com o Chegar onde ele tamanho. chegou, né? Exato. E é claro que eu tinha estrutura, conhecimento, só que eu tinha muito pouca idade. Era muito novo, vinho. Uhum. Muitas vezes eu ia acompanhado de um. Eu tinha equipe no escritório e levava um funcionário meu junto para uma reunião e achavam que ele era o Fernando, o funcionário, porque ele era mais velho que eu. Eu era o caçula da empresa. Caramba! E, e aí muitas vezes eu tinha que me desculpar pela juventude. Olha, me desculpa, mas o Fernando sou Nossa. eu. E isso tinha, obviamente. Aí você senta numa mesa corporativa com 10 pessoas para palpitar. Todo mundo, não todo mundo, mas algumas pessoas dos negócios, elas têm uma postura meio, né, intimidadora, meio, né, assim, para dar opinião. E você lá novinho no meio da. E querem te desafiar. Primeiro Ai, porque tem cara, muito risco no empreendimento.
Assim, eu nem questiono, porque eu, na posição deles, faria o mesmo. Uhum. Todo mundo numa roda dessa tem que Tem fazer que ver suas se vai perguntas. aguentar mesmo, Porque né? dentro da empresa, eles também querem mostrar serviço, eles também têm que dizer algo, isso diz muito sobre eles dentro da empresa. Tá todo mundo ali com algum interesse de carreira ou Uhum. qualquer É, coisa o do tipo. Benedito falou isso quando ele veio aqui, Mesmo. né? Ele falou sobre que quando o pessoal ele ia fazer reuniões e tal, todo mundo palpitava que estava na mesa, né, do corporativo lá para fazer. E ele ouvia tudo ali que todo mundo falou, porque ele entendia que, na verdade, as pessoas que estavam dando ideias, a maioria, não estavam dando ideias ou palpites porque achavam que isso era importante para o projeto. Estavam falando porque queria ver o chefe deles, né, vendo eles falando alguma coisa, participando daquilo ali. Isso faz parte do processo, faz parte do Aham. processo. E ainda nessa altura, como eu queria conquistar um cliente, fazer projeto, muitas vezes as grandes incorporadoras falam, legal, gostamos de você, o empreendimento é muito risco, porque você é novo, falta na sua empresa isso e aquilo, isso me ajudou muito, porque eu passei a ter seguro na empresa, Ah, que é uma legal. exigência. Num caso de sinistro, num caso de problema de contrato, os contratos você tem para não usá-los, mas se você precisar, os contratos têm que estar bem amarrados. Uhum. Então, eu lidava com contratos mais arranjados e tal. Então, muitas dessas diligências na tentativa de ingressar como um fornecedor me ajudou a estruturar a empresa, o que faz seus custos ficarem mais altos, Uhum. o que faz sua empresa ficar mais estruturada e mais burocrática e tal. Mas eram dificuldades que eu estava querendo E o serviço experimentar. também um pouco mais caro também, né? Óbvio, Conforme você vai inevitável, aumentando, é inevitável. né? Só que você fica mais caro com, em Com mais princípio, pouca qualidade. experiência. Aham. Ah, Porque entendi. eu era muito novo no mercado. Eles falavam, ok, o que você já fez? Entendi. Falei, implantei o jardim de fulano de tal, implantei o jardim de ciclano. Tá aí projeto. Falei, pô, já vi muitos. Como você começa? Essa é a pergunta que eu fazia. Começar nesse Eu falei, meio, esse é o né? meio que. Porque se Essa é você a língua. começa no residencial, é tranquilo. Não sei. Ah, é bem mais tranquilo. Sim, Aham. Você começa no, fazendo nem que seja para pequenos espaços, para para parentes. conhecido, parentes, para criar o seu portfólio inicial. Você cobra barato geralmente no começo, depois você vai engrenando. Você já tem fotos, já tem alguma coisa para mostrar, né? Mas para esse meio corporativo, pelo que você está falando, ele é muito mais difícil de entrar, né? Ainda mais quando você era novinho. Como é que você fez para conseguir contornar No fim isso? das contas, o que acontecia é que gostavam da minha devoção, percebiam ali minha Vontade mesmo. vontade, eu tinha ganho, tinha de fato projetos que eu podia apontar. Eu Uhum. citava o nome dos gerentes de obra ou dos donos disso ou daquilo e tal. Tinha algum acesso e pela falta de experiência, pelo risco, me davam projetos outros. Então eu comecei a fazer stand de Menores. venda Tá. ou praças. Às vezes tinha um empreendimento que gerava algum resto de quadra que tinha que ser doado para a prefeitura e ali virava um projeto. Eles tinham a obrigação de fazer algum tipo de projeto e era um projeto que era do meu tamanho, com menor risco. E gostaram da minha entrega, começaram a gostar do que eu fazia, isso começou a tomar, então, dimensão para mim. Foi conquistando, né? Exatamente, mas era muito difícil para mim atender o residencial, porque eu tinha a linguagem do corporativo. Uhum. Então, isso acabou desenhando o meu modelo de negócio de alguma maneira, Uhum. né? Mas foi um desafio, é uma luta, não é simples. É. Até a forma de comunicar também é diferente para o residencial, né? A E linguagem, ter linguagem física mesmo sua, né? De se expor tal. O residencial, geralmente querem muito mais o artista. O corporativo, ele quer uma pessoa que eles consigam sentir firmeza, né? Talvez o jeito de se vestir eficiência, diferente, segurança. segurança, prazo, não sei o que lá, tudo aquilo, né? Bem. E o fato, assim, a capacidade de diligência mesmo, porque Uhum. jardim é um tema, muitos dizem que não tem o grau de importância que a estrutura, por exemplo, que as, né, fundações, pilares, as lajes no empreendimento tem um grau de importância, que Uhum. se elas não funcionam, vai tudo abaixo. Se o jardim não Aham. funciona, troca. Muitas vezes eu Uhum. escutei isso em reunião. Falei assim, quando eu ia negociar, falei, isso não é importante. Pode baixar o Isso. preço que isso, se der errado, eu faço tudo de novo. E se eu puser só grama, sabe? Então, nesse momento, quando você é exposto a esse tipo de dificuldade, você precisa ter repertório,
Uhum. Sempre que a gente fala em projetos, você vai escutar muito disso em repertório, viver experiências, ter feito outras vezes, passado por outras dificuldades. Isso sempre me ajudou. Porque diante dessas exclamações, eu sempre tive a chance de inverter, justificar a qualidade do projeto, o porquê que o vestido da noiva é importante no dia da cerimônia do casamento, Uhum. né? Não dá para só ir com uma camisola sem renda, né? Vamos dizer assim. Então tem sua importância e como isso é importante também para as outras disciplinas. A arquitetura da paisagem tem uma importância para a estrutura do térreo, da laje, dos reforços, da posição da piscina, dos Aham. passeios. Você tem muitos métodos de projeto, mas um deles é pelos caminhos. Sim. Fazer o projeto do percurso na escala humana, por onde eu chego e até onde vou, o Uhum. que esse caminho me conta. Outro é pelo programa. Muitas vezes você recebe um programa enrijecido, duro. Olha, nós queremos quadra, piscina, tantos metros quadrados de área permeável e tantas não, e você fica Tentando ali, encaixar isso ali na topografia e tal. exatamente, fazendo aquilo funcionar. Tem terrenos Uhum. complexos que são super geométricos, vizinhos que não venderam suas casas e recortaram a configuração do térreo. Então, isso tudo são dificuldades naturais desse tipo de cliente. E Uhum. quando você apresenta, eu tinha algumas, sempre quis fazer algumas casas, entrar nesse mercado, mas quando você tem um portfólio de empreendimentos e não tem a escala do pequeno, ou o contrário, quando você tem a escala do pequeno e vai ao grande, ah, muitas vezes tem esse conflito de mostrar aquilo que o teu cliente quer comprar. Eu tive uma vez, eu fiz um projeto numa casa e apresentei o portfólio para não só fazer os jardins, porque eu tinha também, além do paisagismo, Você era fazia também arquiteto. a arquitetura. Uhum. E no projeto da casa, eu queria também, então, agora sair da casa e ir para o edifício. Uhum. E nesse momento, quando se apresenta o projeto da casa, um dos incorporadores ali ao qual eu me apresentava, eles via ali, tinha foto, a casa tinha alguns banheiros, um mais interessante que o outro, mas ele olhou para mim: você é projetista de banheiros? Se você quer construir prédio, me traga prédios. O que que você é, né? Ficou naquele conflito. Se você é arquiteto, né, da construção em si toda ali, ou você é paisagista, né? Foi esse o conflito? Não, no fim das contas, não, porque eu sempre me vi como arquiteto e paisagista. Muitos dos colegas que Mas fazem você conseguiu paisagismo, fazer os dois ao mesmo tempo? bastante, Sério? muito. Porque muitas das reclamações que eu tive dos meus colegas era que quando eles chegam no ambiente já construído, num projeto que já está alocado no terreno, o projeto não pensou a área externa. Uhum. Então tem muita discussão do paisagismo quebrar as linhas duras da construção, ou as perspectivas da casa não valorizam as áreas externas e tal. E como eu vim da área externa, é por onde eu começava a construir, fazer o projeto do ambiente construído. Uhum. Então tinha valências Sim. para a área externa. Então era método de trabalho, Uhum. inevitavelmente. E no projeto e no escritório a gente fez reflorestamento, compensação ambiental. Então a arquitetura sempre foi ou do mesmo tamanho ou quase menor do que o paisagismo na minha carreira no Brasil. Entendi. Você conhece a paisagista Mari Polese? Sim, Sim, do Paisagismo em Foco e tal. sim. Ela decidiu fazer arquitetura quando ela já atuava, ela atuava com plantio, Uhum, né? E um pouco com interiores também. Ela era designer de interiores, mas ela atuava, design de exteriores, né? uhum, Fazia composição de mobiliário, de texturas, às vezes é um acabamento específico e a composição botânica do paisagismo ali, das áreas externas da casa. E ela tinha já, assim, chegado num nível legal de várias uhum, obras, projetos, implantações que ela fazia. E aí ela sentia muita necessidade, assim, disso, de que ela via as casas no interior de São Paulo, onde se aproveitava quase o terreno inteiro para a construção da casa, corredores minúsculos, onde não dava para plantar quase nada no muro, ou uhum. próximo ao muro, né? E às vezes piscina colada na parede, onde não tinha como ter nada, assim, né? Fazendo uma moldura ali para piscina. E ela sentiu necessidade de também, pô, seria muito legal, como uma visão de paisagista, poder também fazer a arquitetura do espaço, da casa, uma casa que olhasse muito para fora, né?
e não só para dentro. E aí ela decidiu fazer arquitetura. Aos 35 anos ela entrou na arquitetura. Já estava estabilizada, mas ela entrou por conta disso. E até quando ela chegou em mim para eu fazer um desenho para ela, eu tinha acabado de parar de desenhar para paisagistas, né? Porque eu falei, não, tem que continuar com os cursos, não posso abrir muito aqui, né? E para focar, né? E aí eu passei para uma pessoa que trabalhava comigo, que eu tinha treinado, né? Que é o Gustavo. Ele tem hoje em dia uma empresa que faz só desenhos 3Ds, né? Chama Ok. Oca, né? Oca Paisagismo 3D, Oca Studio, alguma coisa assim. E aí eu tinha treinado ele e tal, e ele desenhava super bem, né? Desenha ainda. E aí eu passei para ele e depois eu vi o desenho e era uma casa completamente fora da caixinha, toda aberta para fora, tinha vistas para uma paisagem maravilhosa, toda aberta para vista, sabe? E não era aquela casa que ocupava o terreno assim que tipo espremia, né, o terreno ali dentro. Então acho que isso é uma coisa muito interessante aqui no Brasil. Depois a gente pode chegar nesse tema também. Mas como a gente já estava conversando antes, o paisagismo é muito mais tem muito mais atuação por plantio do que arquitetos que fazem o plantio e também a parte estrutural das áreas externas, piscinas, né? É um pouco mais, tem mais pessoas que atuam com plantio, né? Exatamente, é isso aí. E O legal. paisagismo é quase como um ajardinamento para muitos. Hum, Escutam falar em paisagismo, se entende como jardim. sim, sim, jardins. Uma das estratégias que a gente sempre tomou quando era projeto de residência era você vai a um terreno verde e vai fotografar, vai fazer levantamento diversos, um deles fotográficos. Uma das estratégias que nós tínhamos era ir ao centro do terreno e fazer fotos para fora, de dentro para fora. Quais são as paisagens que nós temos? O que que tem no entorno, né? Porque muitas vezes você tem a foto do terreno que o próprio cliente te encaminha, olha, esse aqui me manda uma proposta. Esse aqui é o terreno que eu comprei. A foto é da rua pro terreno. E acabou, é isso. Você fala, ué, tá faltando um monte de coisa aqui, né? Eu preciso ver mais. Sim. Então a estratégia de tirar foto de dentro para fora, para você ver a vista da tua janela, Uhum, que vista a tua janela vai ter, sempre foi importante pro partido de projeto. Por uhum, isso que, de alguma maneira, eu consegui sempre conciliar os dois. uhum. E às vezes dá até para você integrar uma árvore que está do lado de fora e faz uma intermediária que parece que faz parte do mesmo terreno. Dá para Exato. brincar demais, né? Muito, é. E aí você aqui, quando que você decidiu? Você falou, meu, é, agora eu vou para fora do Brasil atuar, fora do Brasil. Por que que você foi para Alemanha? O que que te deu na cabeça de ir Olha, para mais lá? tarde, como eu disse, eu era o caçula da empresa, né? Tá. Era um escritório pequeno, mas independentemente disso, era um escritório. Tinha sempre, no começo do ano, eu contava quantos panetones para cada família que trabalhava comigo lá, a gente precisava resolver para que eles pudessem ter peru de Natal no final do ano. Então, vamos ao exercício de um novo ano. E é muito difícil, é uma responsabilidade enorme. Muitos deles com famílias constituídas, eu era um jovem arquiteto, cheio de Uhum, vontade só, né? Então é responsabilidade. uhum. Muitas vezes você se questiona se você é capaz disso e tal. Então, primeiro isso, a dificuldade enorme De empreender e tal. de fazer o negócio acontecer, É. funcionar. E quando você vai para o mercado, é, nem quero entrar em nenhuma polêmica, em assuntos pontiagudos, mas é muito comum escritórios novos não começarem com estrutura. Começam com um computador em casa, tem um software de estudante e Uhum. vende muito mais A barato que maioria. você. É a realidade da Vende, maioria. é a realidade da maioria, sem dúvida. Uhum, E ainda tem alguns formatos que ganham no contrato em duas faces. Além do contrato que se tem com o cliente, se ganha também por fora pela indicação do empreiteiro, com a planta e tal. Sempre tem alguma outra fonte de renda que, em princípio, pelo código de ética, não deve ser feito. Então, quando se pretende trabalhar estritamente da forma como se deve ou uhum. se deveria, estação de trabalho só em termos de software, computador, mesa, Tudo luz, original, tal. tudo original e É caro pra caramba. é caro. Você vai somando tudo, né? Se for Muitas vezes, certinho. Luigi, muitas vezes eu escutava
que a minha concorrência tinha mais experiência, o que eu não tinha de idade. Muitas vezes. É como se isso fosse um impeditivo. Mu- Muitas vezes era lido como uma vantagem, alguém novo que vai trazer uma ideia nova, que vai fazer alguma coisa diferente, estamos cansados do resto, queremos ver uma coisa nova, interessante. Por outro lado, clientes maiores, mais tradicionais, muitas vezes pediam temperança e se desculpavam comigo e não me davam contrato nenhum. Que era quem tinha a grana para pagar a sua estrutura, A que era est- toda certinha. Exatamente. Então Você ficou no eu cheguei no e momento agora? cansativo. Eu fui convidado mais tarde, Caramba. depois, para dar aula. Uhum. Então, fui docente também, 2 anos, nos meus 2 últimos anos no Brasil. Você deu aula de quê? De arquitetura, de sistemas estruturais, hidráulica, Dentro da elétrica, faculdade. dentro da faculdade, na Universidade Legal. Anhembi Morumbi. E nesses 2 anos que eu estive lá, a tendência é outra. Eu era o caçula da empresa, a tendência é que, com a idade, eu fosse tendo jovens aprendizes, júniors dentro da empresa e tal. E eu estava na faculdade interessado em saber como os novos arquitetos estão, os egressos, né? O perfil do egresso, quem que a gente está formando hoje, que tipo de competências e valências eles possuem. E estava interessado muitas vezes em contratar ou dar oportunidade para os alunos trabalharem comigo. Também foi um desafio diante na faculdade, eh, ver a dificuldade que é ter profissionais qualificados, as dificuldades que eles têm. Eu queria dar oportunidade para todos eles, Uhum. porque eles estavam se formando no mercado que não conseguia absorver eles todos. Uhum. Eh, então, eu dentro da universidade você começa a olhar para o mercado sob outra ótica, outra perspectiva da dificuldade da Uhum. própria faculdade de formar bons profissionais por, por diversas formas, né? Por falta de estrutura ou porque o aluno chega na faculdade ainda cru e precisa ser muito lapidado Sim. e tem dificuldades de você voltar da faculdade para a escola para poder avançar, né? Como um Uhum. professor de estrutura, muitas vezes era um professor de matemática, no fim das contas, né? Cara, Em- e a arquitetura, né, cara? Porque a arquitetura é uma área bem saturada, né? Muito bom. Muito Hoje em saturada. dia todas são, mas a É. arquitetura mais do que as Mas parece outras. que é mais. Mais que as Tem uma outras. concorrência gigantesca. E Pelo muitas. menos assim, né? Meu irmão é arquiteto também, então convive um pouco com pessoas do meio. Também sempre dei aula para arquitetos, né? Dentro de grupos de SketchUp, de software Uhum, que eu dou aula também, sempre tinha muitos arquitetos. E, assim, eu já entendi que assim, pelo que dizem, é um mercado muito, extremamente concorrido, porque tem muito profissional, e muito profissional se formando todo ano, assim, uma quantidade imensa de faculdades no Brasil inteiro. E às vezes, toda a área tem uma concorrência desleal, né? sempre. É. E aí, quando você pega uma que está extremamente saturada, isso parece que incentiva ainda mais a concorrência desleal, porque está todo mundo tentando, né, ali. Então, eu imagino, assim, que deve ter sido uma barra você ver esse pessoal que estava na faculdade, que talvez não saísse com a preparação suficiente para essa concorrência, e ao mesmo tempo você queria dar ali a oportunidade para a galera para, né, trampar com você no seu escritório e tal, e ao mesmo tempo não dá para abraçar todo mundo. E a gente está falando da época de 2013 e 2014, que nós vivemos ali a Copa do Mundo, em Aham. 2014. E o momento que a economia não ia bem. É, Hum. eu tive o ano de 2014, eu tive de janeiro a abril ali, foram meus piores meses. Eu tenho ali meus controles de venda, meus controles minha telemetria de empresa ali me dizia que meses ruins, É, que época ruim para se ter é, um escritório de arquitetura e paisagismo. é. E eu No meio da comecei. crise, só para colocar o contexto também para quem não sacou como é que funciona, pelo menos no mercado corporativo, né? Tá todo mundo segurando grana. Deu uma crise ou uma instabilidade no país, todo mundo falou, opa, ele tem que ter uma reserva grande de emergência porque ele não sabe o que vai vir pela frente. Todo Então, investidor que não é a está hora que querendo ele quer construir, colocar. fala, será que o cliente que vai comprar uma unidade vai ter crédito? É, então, Ele vai conseguir crédito? será que a hora é agora de eu colocar a grana ou não? Eu espero. Então eles Aham. esperam, seguram os Aí o projetos. mercado
Cai não pra entra pro baixo. contrato novos, os que Sem estão, projetos. alguns entram em pausa, você fica com um Dá uma time parada. enorme, o software mandava nota para eu pagar. Aham, A a sua conta de luz não estrutura, o espera e seu tal, aluguel. exatamente. E, mais uma vez, apesar de eu ter uma família empreendedora e ter vivido a experiência de ter negócio com eles, Uhum, sempre atrás dos escudos do meu pai e da minha mãe, mas eu vivi muito perto da gestão, de tomada de decisão ali. uhum. Então, apesar dessa experiência, eu ainda era novo com a empresa e muito jovem. Tinha Inseguro aquela também, energia. imagino, né? Inseguro muitas vezes, porque você não tem para quem perguntar. Você é autônomo, é uma profissão solitária, você não tem para quem Uhum, perguntar. sim. É difícil, você vai perguntar para quem? Bater na porta de quem, né? Eu tinha acabado de me dividir da minha família. Não é que eu podia voltar lá e falar, escuta, você me ajuda aqui? Pelo Uhum, contrário, eles estavam na mesma dificuldade, porque a uhum. crise no mesmo setor, no mesmo mercado, Ah, caramba. nós não tinha nem aonde se agarrar. Tava todo mundo tentando segurar suas pontas, né? Nessa altura, eu tomei uma decisão de começar a reduzir a estrutura, Entendi. de Fez verdade. umas demissões. Exato. Cortei, reajustei, eu não sabia o que ia vir, como ia Uhum. ser, e ao mesmo tempo já tinha tido algumas experiências fora do país, de conhecer, viajar, mesmo a turismo, e amigos que já tinham saído. O Brasil é um Saído pra trabalhar ou... sim, Ah, o Brasil é um legal. exportador de mão de obra, né? Nós somos um país muito grande, duvido na audiência quantas pessoas não têm parentes, amigos, colegas que não já foram trabalhar fora ou que não moram fora há muitos anos. Uhum. Então, o Brasil é muito grande, exporta muita gente, dado o cenário instável, muitas vezes, né, político, econômico. Muitas pessoas tomam a decisão de sair. E eu comecei a flertar com essa possibilidade. Uhum. Falei, puxa vida, ainda sou novo, não tenho lastros, né? Tem um negócio aqui que eu gostaria de ver florescer e funcionar, mas não Mas está a funcionando da situação não forma tá como. rolando, e tal. Eu não vou dizer assim, não é que estava ruim. É, mas não estava da forma como eu gostaria que tivesse. Uhum. Talvez por uma prepotência juvenil, a vontade de estar muito mais longe, né, de ser um É, novo. mas isso é legal, isso move pra caramba, cara. Exato, Essa exatamente. energia, né, de falar, não, eu vou fazer, sei lá, mês que vem eu vou ser o Abode. Exato. Cara, você Aí você vai, claro que não 2.0. vai acontecer, né? Mas, né, é uma história, né, de você chegar Exatamente, lá. exatamente. Mas isso é muito bom. E aí, essa tua vontade de fazer acontecer aí, você vendo que não estava acontecendo no ritmo e também tendo essas experiências, aí você decidiu ir pra lá. Exatamente. E aí, quando você olha quando você não toma nenhuma decisão, e aí eu acho que a sua audiência, a gente já falou sobre isso aqui também, a sua audiência é principalmente Paisagistas. paisagistas e muitos novos paisagistas. Muitos Gente que novos está paisagistas tentando se também. estabelecer no mercado, abrir empresa, viver Sim. disso e tudo mais. Uhum. Tentando achar os caminhos e tal. Quem estiver procurando esse caminho e pensar numa saída, lembre-se que você tem todas as oportunidades ainda, né, sobre a mesa. Eu escolhi a Alemanha, mas pode-se escolher qualquer outro país. É, eu me reconheci alguém afeito e estreito a normas, a fazer o Uhum. certo, a estar dentro de ambientes assim com controle. Uhum. E a Alemanha, quando a gente escuta falar em Alemanha, a gente normalmente tem por consequência entender horário, precisão, controle, normas e Uhum. afins. Então eu acho que pode ser uma possibilidade. Diante desse mercado, a Alemanha é um país muito longe do Brasil, em termos culturais, climáticos, Nossa, totalmente diferente, né? bem diferente do Brasil. Mas, até em termos de idioma. É um país Nossa, aí completamente mesmo, né? completamente mesmo. Exato. Eu tinha já algumas pessoas estavam Caramba. comigo que já tinham ali. Eu avisei que eu estava com esse projeto de talvez tomar um outro caminho. Uhum. A gente, essa empresa se dividiu. Muitos de quem trabalhava comigo hoje tem suas próprias empresas. Uhum. É, e durante esse processo fui fazendo mais ou menos uma passagem de bastão, né? Na minha chegada na Alemanha, eu tive a oportunidade de encerrar os contratos ainda, um primeiro ano, enquanto eu estudava alemão. Então, eu estudava alemão de manhã, todos os dias. Quando o Brasil acordava, no fuso horário, eu começava a trabalhar
no Brasil, de lá. E voei Uhum. algumas vezes para o Brasil para concluir contratos, finalizar trabalhos e coisas do tipo. Mas você já tinha passaporte europeu para poder Não, morar lá? não, não, não. Você tem na Alemanha a possibilidade de ter um passaporte azul, que é um passaporte de procura de emprego. Você pode se Hum. apresentar e acho que essa é a dica para quem quiser pensar em fazer uma carreira fora do país, é verificar junto ao consulado as possibilidades que Para existe para atuar, para aquele país. trabalhar lá. Uhum. Exatamente. Eu tenho uma colega que foi cliente minha, que trabalhava na Gafisa, a Camila. Ela hoje mora na Austrália e tem uma empresa de headhunting específica para auxiliar brasileiros irem para a Austrália. Ah, é? É, Oh, que bacana. chama Camila Rosa Paz. A gente pode deixar na descrição do vídeo Vamos o deixar sim, contato, com certeza. porque é um trabalho muito legal que ela faz. Ela faz alguns bootcamps com as Uhum. pessoas, algumas instruções, então tem muitas possibilidades. Na Alemanha em específico, existe essa modalidade. Se alguém tiver dúvida também, tiver interesse na Alemanha, essa pessoa a gente pode deixar teu contato aqui Claro, embaixo para ela tirar alguma dúvida, sem dúvida, como é que claro, foi e tal? claro, claro. Maravilha. Na Alemanha existia essa possibilidade, ainda existe. A Alemanha tem um déficit de mão de obra enorme para algumas profissões. Arquitetos está no top 10 há muitos anos. Ah, é? Que tá precisando mesmo? Muitos. Quando eu fui em Caramba. 2016, se eu não me engano, tá? Se eu não me engano, eles precisavam ter 300, 400 imigrantes por mês, de gente qualificada entrando no Hum, país. eles Hoje, precisavam. precisavam. Hoje já é mais que o dobro Caramba. desse número. Na época, falava-se sobre. Tinha esse ranking. Eu acessei esse ranking não à toa, porque existia isso como notícia de jornal. Hoje não é só mais um assunto da política. Hoje esse é o assunto na Alemanha. Hoje as manifestações que estão tomando as ruas das grandes cidades alemãs falam sobre o combate ao antissemitismo, que tem alguns partidos que são contra, mas a Alemanha hoje precisa de gente qualificada entrando no país, até por uma questão demográfica. Uhum. Hoje, no meu escritório, lá na Alemanha, a gente está há muito tempo procurando arquitetos paisagistas e não acha no mercado. Não Caramba. tem quem contratar. Então é difícil ter perspectiva de crescimento, de desenvolvimento, porque você não consegue expandir, crescer, e você então tem a foto de uma estagnação econômica, que é uma outra dificuldade, se a gente compara com as dificuldades que a gente tem no Brasil. Não, não entendi muito bem. Você tem essa estagnação por quê? Porque assim, Economicamente, se você não consegue crescer, você para, mas você por que você estagna. não consegue crescer lá? Porque você não tem mão de obra, você não consegue fazer mais projeto do que você já Entendi. faz. Mesmo que você Você não queira, consegue absorver. Tem os trabalhos, tem os trabalhos, falta a gente, fila de mas espera. não dá para crescer por conta de estrutura. O Não, cliente espera, e o não cliente é fica possível, esperando. por exemplo, terceirizar para outro país, assim, tipo, pegar uma mão de obra A brasileira para. dificuldade, de novo, assim, a Alemanha, as dificuldades hoje, se você fizer um Google, as dificuldades, a Alemanha reclama muito o fato de perder mão de obra qualificada para países de língua inglesa. Então, muita gente vai com facilidade para a Inglaterra, para a Irlanda, para a Austrália, de países, por exemplo, da América Latina, que é um continente com gente qualificada, Uhum. que tem dificuldades para achar oportunidades, boas oportunidades de carreira. Caramba, lá tem a oportunidade na Lá tem um monte de Alemanha e oportunidades, só falta que é pessoas. uma cultura distante da latina. Entendi. E o latino, ele prefere ir lá para Espanha, para Portugal ou para países de língua inglesa, Sim, onde sim. culturalmente o idioma é mais fácil. Mais próximo e não tem que aprender alemão também, que deve ser uma barra, né? Bom, depois que eu aprendi, eu acho que todo mundo pode. Caramba, como é que foi isso? Você foi pra lá, você não sabia falar alemão. Nada, nem bom dia. Você começou a fazer um curso lá. Exato. E o governo, inclusive, ajuda. Se você passa de primeira, eles te bonificam, te devolvem investimento. Ah, é? Olha. Então, hoje ainda deve. Isso em 2016. Hoje está cada vez melhor, porque para quem quer chegar, porque o governo tem tomado ações objetivas para Uhum. facilitação de visto, para facilitar na chegada, para orientação em termos de carreira e tudo mais. Uhum. Se na minha época eu já tive alguns facilitadores, hoje em dia os facilitadores são ainda mais proeminentes. Eu tava vendo uma reportagem esses dias sobre o Canadá, Uhum. que é a mesma pegada. Assim, eles precisam, ele faz parte, né, da estrutura política deles, eles fazerem ações para trazerem imigrantes para morar e trabalhar lá.
Eles têm as cidades estão todas numa faixa que é vizinha aos Estados Unidos, né? Uhum. Dali para cima quase não tem cidades. E existe um êxodo de lá gigantesco de pessoas que vão morar em outros lugares do mundo. E ao mesmo tempo tem o problema deles terem poucos filhos, então não tem muita gente nascendo lá. Exato. Então tá precisando de pessoas para ocupar, para fazer os trabalhos. E eles também têm vários projetos para facilitar assim também. Deve ter vários projetos pelo mundo, várias situações como Sem da dúvida. Por Alemanha isso, também. por isso que eu digo, assim, no início, quando hoje em dia, com as redes sociais, é muito comum você ver imigrantes chegando nos países e, diante de tantas novidades, abre um canal no YouTube, começa a mostrar para a família ou para os amigos e acaba virando parte da atividade econômica das pessoas ter um canal mostrando como é a vida no Canadá, ou na Alemanha, ou na Austrália, coisa do tipo. É muito comum você ver profissionais, casais, famílias com canais desse tipo na internet. Uhum. Essa democratização das redes sociais, né? Quando eu cheguei lá, eu sofri quase o mesmo, porque eu comecei a catequizar meus amigos profissionais, que aqui passavam uns apertos danados, os meus Ah, você pares, ficou o e eu chato. falei, não, O chato que pode ser, pode venham, ser. a Pode igreja ser. do venham pra Alemanha. Venho pra Alemanha, isso daqui é o demais, isso aqui é o máximo e tal. Mas com É o que você tava tempo, empolgado, né? claro, a empolgação pura. Entendo. Mas não demorou para eu conhecer brasileiros que não se adaptaram. Ah, é. Casais que vão como casais e um se adapta, outro não. Qual que é a pegada mais que você sentiu que eles não se adaptaram? Mais o clima ou a língua? Clima, distância da família. Ah, tá. Isso é Esse, complicado. muitas pessoas são mais apegadas à família. Como eu disse no Uhum. início, minha família era muito pequena, enxuta. Nossos almoços de domingo eram reuniões de escritório. Então a gente teve sempre uma relação de família, mas sempre comercial. Então, pra você, foi mais fácil se desapegar, assim, E né? de certa forma, sim. Uhum. Para mim foi mais simples Do que em razão comparado a disso, outras famílias sem mais. dúvida. Uhum. Então eu vejo muitas pessoas não se adaptando à comida, clima, à distância da família ou adaptação ao idioma. Uhum. O alemão é um povo Pra você, o fechado. que que foi mais difícil? Eu acho que as pessoas serem mais reservadas, porque eu sou expansivo, comunicativo. A minha primeira cidade que eu morei lá foi Stuttgart, então é o sul da Alemanha, é mais conservador, eles são mais fechados, distantes. As pessoas Uhum. tratam pelo sobrenome, as pessoas só Super te cumprimentam formais, com a assim. mão, não tem... No Brasil, você beija no rosto, né? Você Uhum. nem conhece alguém, você beija no rosto. Você acabou de conhecer alguém, né? Isso Uhum. tem mudado recentemente, já tenho parâmetros aqui de amigos que têm dito que isso mudou, principalmente por causa da pandemia que nós vivemos. Uhum. Criou-se um certo afastamento, mas é Não, mas incomparável com a nem se Alemanha. compara, Nem se né? compara. Nem se compara. São muito regrados. Eu tive uma oportunidade de visitar uma cidade lá. Eu nem me lembro direito o nome da cidade, mas ela ficava perto de Colônia. Ok. É Colônia, né? Colônia, sim. Colônia. É, De onde vem e. a água de Colônia, inclusive. É mesmo? Uhum. Enfim, eu viajei para alguns, assim, mais a turismo por alguns lugares lá, mas eu tive a oportunidade de vivenciar um pouquinho mais uma pequena região, nem lembro o nome da cidade. Uma cidade muito pequenininha, porque na época eu namorava uma menina, né? A gente teve a oportunidade, ganhamos uma bolsa para morar fora. Eu morei na Itália, nessa bolsa, e ela Hum. morou na Alemanha, né? E aí, quando chegamos lá, a gente tava ainda namorando. Depois terminamos e tal. Mas aí eu fui e fiquei, acho que uns 15 dias, mais ou menos, lá na casa dela e tal. Não lembro direito a quantidade em dias. Mas foi algo em torno disso. E eu lembro que a gente saía na rua, às vezes à noite, né? Tal, pra ver se tinha alguma coisa, um pub, alguma coisa aberta pra ir. E às vezes a gente via uma pessoa, assim, não passava carro nenhum. Uma cidade pequenininha do interior, passava carro nenhum. E a pessoa que não atravessava a rua, não é uma avenida, é uma rua pequena, curta, ela parada no semáforo à noite, sem você não escutava um pio, e ela parada esperando abrir, né, o sinal para ela poder atravessar a rua na faixa. Eu Esse é, falei, caramba, como que é possível? esse é o retrato do estrito seguimento das normas. Eles são muito regrados mesmo, né? E gera segurança, porque se você está dirigindo na rua, é muito improvável que alguém vai atravessar fora da faixa.
Aham. Isso gera, no início também é curioso porque é diferente do nosso, então Muito a gente chama diferente. isso de estranho, Uhum. mas e de fato gera conflitos. Você fala, puxa, por que não? Não tá vindo carro, você podia estar mais cedo em casa e tá frio na rua. Atravessa logo, chega no lugar Muito frio, quente. cara. Mas é verdade que isso gera uma segurança em Aham. vários níveis. Porque se a gente pensa, essa tomada de decisão de eu sair do Brasil e trabalhar num lugar diferente, eu como indivíduo, a minha história é muito diferente de outros brasileiros que também foram para a Alemanha. Uhum. São outras experiências, outras empresas, às vezes outras carreiras e tudo mais. Então, isso é como eu costumo dizer que são cebolas. Essas mudanças, essas experiências têm muitas camadas. Algumas camadas são parecidas com todos os outros. Essa expressão do alemão, por que que ele não atravessa fora da faixa, ou espera o sinal Quando verde, não tem nada. essa é uma camada comum que muitos enxergam num primeiro encontro, mas isso mais profundamente, com mais tempo de Alemanha, com Você vai mais tempo entendendo por quê e tal. e as consequências disso Uhum. no convívio social. A pessoa não ser muito aberta com você, não te chamar para casa dela, é um gesto de sinceridade, no fim das contas. Uhum. Que ele é sincero com você de dizer que qual é a distância que vocês têm entre si. No Brasil é comum as pessoas mal se conhecerem, você é convidado, entra na casa da pessoa Nem sabe e quem é, você nem não é ela sabe quem amigo. você é e Vocês não tal. são... Exato, é. Então são diferenças. É. Não significa, eu também, ao contrário da minha devoção inicial, achar que aquilo era um paraíso, que todos os meus amigos deveriam usufruir daquilo, o chato, né? Apesar disso, depois, mais tarde, ficou claro pra mim que, primeiro, não é pra todo mundo e não é um juízo de valor, Uhum. porque cada pessoa tem Perfil mesmo, seus né? calos certos, né? O Uhum. calo no lugar certo, então depende, é perfil. E você já era um cara regrado, né? Sim, sempre fui. Uhum. Acho que Exatamente. talvez por isso você tenha Me adaptado se melhor. adaptado melhor ou até enxergado melhor isso como algo que, enfim, mais próximo de você, né? Exatamente. Uhum. Então, aquilo de fato funcionou pra mim. Uhum. Então, Entendi. eu começo por aí. Primeiro, tem muitas camadas, então Uhum. cuidado. É, eu acho Nem que isso tudo é que legal. parece é. Quando a pessoa pensar em ir pra fora, eu acho que ela tem que pensar muito também, refletir sobre quem ela é, qual a personalidade dela, né? E Exatamente. enxergar e pesquisar sobre a cultura do país que ela vai para ver se tem conexão. Porque realmente, se não tiver muito, se for uma coisa muito distante, realmente ela não vai para frente. A chance de ir para frente é muito difícil, né? Exato. Na mudança, eu acabei naturalmente consumindo material, artigos e coisas que falam sobre uma mudança de país. Uhum, E muitos deles são também, vão em unissono, assim, de falar sobre mudanças de carreira, idioma e cultura, clima. Se você muda, né, desses, é, 70, 80% a chance de adaptação é é mínima. menor. Quanto mais Uhum, você muda, pior uhum. fica, né? É mais difícil. Então, atenção, cuidado. Sim, sim. Exato. Esse é o cuidado. Na Uhum, nossa área, quando você chega como arquiteto, paisagista, urbanista ou qualquer coisa, arquiteto de interiores, você chega num país como a Alemanha, primeira surpresa é que aqui na Alemanha, aqui no Brasil, quando você fala sobre formação em arquitetura e urbanismo, você pensa em um curso universitário. Na Alemanha, os cursos são 4. Ou como você assim? se forma arquiteto, ou você se forma paisagista, ou você se forma arquiteto de interiores, ou você se forma urbanista. São 4 universidades diferentes, são 4 Hum, cursos universitários diferentes entre si. entendi. Então, aqui no Brasil, que é uma reclamação comum também do paisagista que faz a arquitetura e tem um semestre de paisagismo, ou às vezes 2, a depender da faculdade, é muito pouco. Muito E o pouco. cara, ele fica lá construindo um canhão durante 5 anos e sai no mercado para matar mosca. É, Ele nem aquele que precisava entra na daquela. arquitetura para ir para o paisagismo, realmente ele vai absorver uma parte pequena do todo, né, Exato. para atuar. Essa primeira diferença me foi muito aprazível, porque desenha o mercado de forma diferente. Uhum, O reconhecimento do urbanista, do arquiteto de interiores e do paisagista passa a ser naturalmente maior, porque é um curso específico. A arquitetura nasce no Brasil também como uma especialidade da engenharia. Só mais uhum. tarde ela vira um curso
Ah, é? Não separado. sabia. Os arquitetos de antigamente são Era engenheiros junto? arquitetos. Olha só, não sabia disso, cara. São engenheiros arquitetos. Uhum, Na Alemanha também eram. uhum. São os engenheiros Só que se arquitetos. desdobrou mais, foi se dividindo Isso foi mais. se dividindo exatamente com o Uhum. tempo. Eu acho, assim, de novo, eu não quero ser presunçoso, achar que a regra lá funciona aqui, porque o mesmo jeito que as pessoas que vão para lá não vão se adaptar em alguma parte, trazer o que funciona lá para cá, achando só porque funciona lá vai funcionar aqui, é muita presunção, não Sim, acho. sim. Mas o fato dessas faculdades poderem ser divididas, eu acho que essa pode ser sim, esse É. pode ser sim um caminho. Eu acho legal, porque aí a pessoa já entra onde ela tem o perfil, onde ela realmente quer atuar, né? E você pode aprofundar muito os temas, os Sim. tópicos. Aqui no Brasil, as faculdades de arquitetura, elas são. Muita gente entra na faculdade de arquitetura buscando fazer projetos residenciais de arquitetura, né? Eu não estou Uhum. falando agora do paisagismo, mas quem quer ser arquiteto mesmo de construção. Residenciais. Só que aí ele vai para a faculdade e, cara, Faz 5 projetos de projetos de museu. urbanismo, museus, né? Tipo, áreas públicas gigantes e tal, urbanismo. E não era o que ele queria também. Então, e se ele entrar, então, querendo paisagismo, é menos ainda, é um semestre. Claro que ele vai aprender a parte estrutural, que você falou muito importante. Se ele for fazer a área externa de uma forma mais, não só o plantio, mas se ele for fazer a arquitetura mesmo, da piscina, dos caminhos de escadas que tiverem, enfim, tudo que envolve realmente construção, que é a parte onde o arquiteto paisagista pode atuar e o paisagista que não é arquiteto não pode. O paisagista que não é arquiteto atua mais com plantio e caminhos soltos, né? Nada que envolva realmente uma construção mais, né, mais forte e tal. É, o arquiteto paisagista, ele sabe ele, apesar de ter um semestre só de paisagismo, existem várias outras disciplinas, como estruturas, tudo que vão ser importantes para ele atuar de uma forma mais completa no paisagismo nas áreas externas, né? Mas a parte de paisagismo e botânica mesmo, para aprender de plantas dentro da faculdade de arquitetura, é quase nula, né? E eles, ali na Alemanha, eles continuam tendo disciplinas de estrutura. Aham. Só que o recorte da estrutura que é conveniente para essa, Para, para essa para essa finalidade. finalidade de Exatamente. paisagismo. Os paisagistas, inclusive, cuidam ali dos telhados verdes. E é importante Puta, dizer. telhado verde é muito legal. Tem bastante lá? Muito, é bom. É quase. É sine qua non. Você vai construir uma obra nova, Cara. é absolutamente obrigatório. Hoje é obrigatório Ah, é? Caramba. fotovoltaico, telhados verdes com retenção de água. Que Então você legal para retém água da chuva. reaproveitamento e tal. Não só, mas para você não jogar água da chuva direto no canal, mas para Hum, você reter uma parte e ir dispensando essa água lentamente entendi. no canal, né? Para não ter uma sobrecarga. Uhum. Essa é uma coisa que, telhados verdes é uma coisa que não pegou muito aqui no Brasil ainda. Tem cursos, é uma coisa muito legal, mas ainda É, não e, pegou. quando você vê os problemas que a gente precisaria cuidar no Brasil sobre enchentes, é necessário. Uhum. É um outro jeito de construir. Aqui é muito comum você ver a água do telhado sendo despejada direto na sarjeta, o que não existe na Alemanha, até pelo congelamento dessa água e tudo mais. Eles Não, são aqui ligados diretamente. o esgoto É é direto jogado no nos rio. rios. Exato. Não vai para uma estação de tratamento. Isso é ridículo, né? Exato. A gente tem problemas muito mais Exato. básicos, né, de infraestrutura, né? Aqui. Uma das diferenças grandes que eu vi é que na arquitetura, no paisagismo lá, você não tem, nos empreendimentos, a gente não projeta muros de divisa. Ah, não? Não. Aqui no Brasil, a gente entra no Parque Ibirapuera, você tem gradil Aham. cercando o parque. É uma questão, obviamente, de novo, sem presunção. Cada um, né, com as suas Nós temos peculiaridades. temperos Uhum. sobre a mesa para a gente preparar a nossa sopa que tem pimenta, né? São coisas assim, tem criminalidade, tem uma questão de segurança, a gente tem que se Uhum. preocupar com a iluminação, com depredação do espaço público, Uhum. tem questões estruturais com as quais a gente precisa projetar, pensar, Aham. sob pena de não ser viável. Sim. É, mas como lá isso não existe, é muito comum Ser mais olhar. aberto. E aí você vê a abordagem do projeto é diferente, porque já no plano de zoneamento começa ali.
No plano de zoneamento, você não determina só, ah, como você falou mais cedo, os terrenos, todo incorporador quer ocupar o máximo possível do terreno para construir o máximo que puder, Uhum. para fechar a conta. Como você não tem, no plano de zoneamento, além dessas diretrizes de construção, você vai encontrar sempre o mínimo de área permeável, mas não só, o mínimo ou o tipo de arbustos e forrageiras que você deve cumprir e a tipologia de vegetação que você deve atender. Porque tem uma preocupação no plano de zoneamento com a fauna. Hum. Então, todos os empreendimentos, ou quase todos os empreendimentos que a gente faz, existe também a necessidade de incorporar nas fachadas ou nas árvores caixas, casinhas de pássaros, Que legal, caixas para cara. morcegos na fachada. Então, é mandatório o mínimo de algum tipo de espécie vegetal que dialogue com aquele entorno. Então, é um projeto que não olha, não é o partido do Só pra projeto dentro, né? paisagista, que olha o terreno dos muros para dentro Uhum. e eu ponho a espécie que Se eu quiser. quiser. Você tem que sempre olhar pra fora e tem essas regras que tem que Olha, seguir. exato, o Estado fala, olha, tem aqui esse tipo de pássaro que come essa determinada fruta ou que se alimenta desse determinado, Caramba. poliniza esse tipo de flor e a gente precisa garantir que eles continuem existindo aqui. Então, tipo, você entra lá no site, sei lá, da prefeitura, você tem um manual do que pode fazer e o que não pode, por O exemplo, as mapa de regras. zoneamento, você compra um imóvel, um terreno, e Tá. você quer construir, no descritivo desse terreno ali você Tem vai tudo dizer, é escrito zona ali. residencial, é zona comercial, é o Tá. mapa de zoneamento. E tem a parte gráfica, que determina fronteiras, Uhum. recuos frontais, laterais e tudo mais, e tem no descritivo ali as obrigações. Tem o mapa Entendi. também de vegetação obrigatória. Qual é a área mínima No de vegetação? projeto. Exatamente. Não só área permeável, mas Uhum. quanto de arbusto e de que tipo. É obrigatório É colocar. mandatório, é colocar. Então, o Uhum. paisagista passa a ser uma figura mandatória diante a esfera pública. Não é só o projetista, o arquiteto Que projetista vai do atender a edifício, necessidade da residência, que de vai à do prefeitura morador. aprovar o projeto e pedir um alvará. Ah. Sem o projeto do paisagista, não tem alvará. Ah, é? Porque é mandatório no plano de zoneamento. Então, é uma Nossa. responsabilidade da esfera pública. Se essa fosse uma iniciativa, Caramba, essa é cara. também, de novo, Obriga a seguir as regras do paisagismo ali, e aí, para poder ter o muito se alvará. fala aqui hoje sobre as vegetações nativas. Mas não adianta um terreno fazer e o vizinho não. Uhum. Não tem coletividade. Não se pensa no entorno. O paisagista na Alemanha, ele é um urbanista. Ele Uhum. pensa no coletivo. E como não tem muro, é possível você caminhar na calçada adjacente à rua, mas é também possível você caminhar pelo pátio interno dos edifícios. Cara, você tinha que ser convidado para falar lá no pessoal na Câmara lá para regulamentação da profissão. Porque olha como é importante. Regulamentou a profissão, com certeza vão abrir várias faculdades de paisagismo, que é uma coisa que a gente só tem uma no Brasil e que a gente já sabe que algumas pessoas se formam lá e não conseguem nem atuar direito e tal. Cara, tem uma faculdade. Regulamentou, vão abrir mais cursos, com certeza, uma formação mais ampla. A partir dessa regulamentação vai ter regras de atuação que não tem. Exato. E dali para frente as coisas vão se desenvolvendo. A formação mais ampla, mais, enfim, intensa ali do paisagismo aqui no Brasil, que não temos, é tudo muito plural, você vai catando um pouquinho de cada canto. É uma das coisas que eu também fazia, O era problema é a regulamentação, cara. institucionalmente, o cliente muitas vezes me chamava lá para fazer o projeto do jardim. Eu educava o cliente, muitos colegas falam o mesmo. A gente precisa educar o cliente, para ele entender o que que é paisagismo e o que que ele está comprando. Hum. Para que ele entenda que tem ali o piso, tem iluminação, o paisagismo é mais do que o jardim. Muitos colocam o jardim como 15, 10% do paisagismo. Ah, é? De sobremaneira. Uhum. Assim, falo que do paisagismo, da arquitetura, da área externa, que o jardim, a parte de especificação botânica,
projeto está resolvido. A especificação botânica é aquela fatia, quando os Uhum. mapas, as perspectivas, os arranjos, volumetria já estão definidas, aí você começa a compor. Mas isso que depende de projeto de escritório para escritório, mas em geral se fala nessa compactação da especificação botânica. Uhum. Se hoje o paisagista é tido como jardineiro, é natural que a gente esteja atuando principalmente só nesses 15%. E a gente põe a culpa no cliente, normalmente. Eu Uhum. dizia, pô, o cliente não sabe o que ele está comprando. Ele deve ser educado. E eu fazia o meu papel de Uhum. convencê-lo, mas se diante, principalmente com os grandes incorporadores, se diante da esfera pública não é obrigatório, É. por que eu vou pôr esse dinheiro? Cara, já pensou se fosse obrigatório dentro de uma Mas não residência colocar, sei lá, uma planta que era local ali, nativa, que é uma exigência, tivesse algumas para exigências resgatar algum tipo de da pássaro. fauna, de colocar algo que atrai abelha, enfim, para polinização. Esse é um, Isso ia ser coisas muito, muito positivas, né? E aí, e para justificar esses projetos, você obrigar que o responsável técnico seja aquele homologado para ser o paisagista, Valoriza mais a profissão. inevitavelmente. Uhum. Então, com essa experiência na Alemanha, eu percebi um caminho possível Uhum. de buscar atingir ou se aproximar, ou nos aproximarmos de uma profissionalização que todos querem. Uhum. De um regramento que todos querem. No entanto, é muito comum, por outro lado, não sou político, eu sou arquiteto, mas por outro lado, é muito comum nós vermos quando a gente fala, pô, o mercado está em crise, a gente precisa fazer a economia girar. Se fala muito em desregulamentar para facilitar a atuação. E isso, Lá? não, aqui. Hum. Muitas vezes fala, vamos desregulamentar, não precisa de tanta regra, assim todo mundo Para deixar consegue menos fazer burocrático e e tal. para as coisas andarem. Uhum. Mas por outro lado, isso tem um custo. Sem Aham. regulamentação, você gera algum tipo de efeito É. colateral. Eu acho que num país subdesenvolvido igual o nosso, isso tem que ser Precisa, muito medido e equilibrado. A quantidade de regras para não inviabilizar que a pessoa não possa, pô, não vai conseguir ter a construção porque ela tem que seguir tantas regras ali que ela não, que o custo acaba ficando muito alto dentro da nossa realidade, né? Também exato. que pode prejudicar, mas ao mesmo tempo que também não seja uma várzea e pode fazer o que quiser e, enfim. Por exemplo, uma coisa que eu acho que deveria ser uma regra aqui no Brasil é ter espécies que fossem proibidas de ser plantadas, espécies que são invasoras que causam um mal ambiental, Perfeito. né? Então, isso para mim devia ter uma regra, não pode. Na Califórnia, por exemplo, tem também as regras do que pode plantar e do que não pode, né? Tem uma aluna que é de lá e ela estava me explicando que lá existem várias regras com relação à botânica, porque, eles têm uma falta de água tremenda lá. Então, se a espécie ela consome muita água, já está lá no site da prefeitura que aquela espécie não pode ser plantada. Então, tem invasora, não pode, tem várias regras para seguir. E, cara, isso é muito importante para, né, para a gente não fazer besteira aqui também, né? Num país onde a profissão ainda não tem uma formação tão densa, né? Pelo menos deveriam ter umas regras para nortear, né? O paisagista, ele saber o que, pô, isso aqui realmente eu não posso fazer, porque vai causar um mal. A gente não sabe. Muitas vezes a gente não sabe Exatamente. nem que espécie é invasora. A gente coloca a planta e depois vai descobrir quando a gente vai passando, né, olhando a casa dos vizinhos e tem a mesma planta em tudo quanto é lugar, fala, meu Deus, Invadiu. olha a era onde foi parar em tudo quanto é casa. Exato. Aí você fala, meu Deus, olha. Agora já era. Agora já era. Já tá feito. Já tá feito, Mas muito exatamente. legal, cara. E quanto tempo você tá atuando lá? 8 anos. Agora, de Alemanha eu tenho 8 anos. É uma jornada. É. E Eu comecei no você já. escritório, lá que fazia projetos de fábricas. Tinha pouco espaço ali para a gente discutir áreas externas, mas foi uma primeira oportunidade para entender o rito, porque na Alemanha outra coisa, a outra fase, outra etapa da atuação profissional que é muito regulamentada é o faseamento do projeto. Hum, Então a gente divide, de forma resumida, todo empreendimento, todo projeto em 9 etapas, onde da fase 1
que é uma fase só de levantamento, estudo de viabilidade, documentação, tomada de decisão. É residencial, é comercial? O que eu vou fazer aqui? Vou fazer um galpão? O que vai ser? Quais são as regras do jogo? Levantamentos de informação de terreno e coisas do tipo, desde essa primeira fase. Até a fase 5, que é o projeto executivo, é fase de projeto. Fase 6 e 7 são fases de documentação para contratos de obra. Então, você faz na fase 6 ali quantitativos, memoriais descritivos, hoje com a linguagem BIM, você faz listas de janela, lista de portas, quantitativo de concreto, plantas, né, lista de materiais e tudo mais. E a 7ª fase é, de fato, parte de diligência técnica, contratação, o departamento de compras age ali, contratando as equipes que vão participar da concorrência da obra e tudo mais. A fase 8 é a obra em si, e a fase 9, a última, é a documentação. As-built, a BITSE, coisas do tipo. Então, todos os empreendimentos, diante da esfera legal também, são regrados por essas 9 fases. Isso exige, cada uma das fases descreve qual é o mínimo de documentação que você precisa entregar, em termos de informação. Então, todos os escritórios que você vai trabalhar como paisagista cumprem com as suas fases de desenvolvimento de projeto, entregando aquelas informações. Isso equaliza o mercado. Mesmo o pequeno que trabalha com uma versão de estudante em casa e aplica ela no mercado, ele tem que cumprir com o partir as mínimo. mesmas etapas, os mesmos processos. Ele pode ter menos custos, ele vai ter um preço mais competitivo, mas o cliente não vai lesar o cliente por falta de informação. Entendi. Não vai levar o cliente, muitas vezes, a uma falha que poderia ter sido evitada se esse regramento fosse seguido. Entendi. Então, algumas coisas não existem como falha de projeto mais, porque existe um mínimo de documentação que precisa ser entregue, um mínimo de informação que precisa ser elaborado durante o projeto, o desenvolvimento do projeto. Não adianta dizer, olha, com 2 linhas, vamos lá e a gente toca, porque não é assim que lá funciona. Sim. Mais uma vez, não estou aqui para ser presunçoso e dizer, nossa, o Brasil deveria seguir o modelo alemão, mesmo porque tem outros modelos que de repente são mais eficientes. Aqui na nossa realidade. E não são tão burocráticos. A Alemanha é o país do formulário, é um país burocrático, muito formulário. Eles mesmos dizem que é muito burocrático. A luta deles é se desburocratizar. Eles são tão burocráticos que hoje o correio, mandar contrato por correio, digitalização de processo, entregar processo digital, é uma coisa recente que a gente está fazendo desde o ano passado. E em São Paulo já se faz muitos anos. Processos digitais, né? Eu nem estava na Alemanha, já acontecia em São Paulo, por exemplo. Eu não conheço todos os municípios do Brasil, como isso operam, mas no Brasil já é a digitalização, o Pix, o uso de cartão, a Alemanha... E olha que a gente acha burocrático aqui, né? Exato. Imagina lá. Aqui a burocratização é mais por uma questão de segurança, muitas vezes. Essa é a minha percepção. Sim. Por causa de roubo ou fraude e corrupção, se informatizou para tentar burocratizar e proteger esse tipo de manobra, né? Lá a burocratização é quase uma questão conservadora, simplesmente. Só uma questão de tradição. Mas aí, para eles desburocratizar, eles vão ter que preencher umas 200 fichas e planilhas. Então, processo burocrático para desburocratizar. Por isso que eu nem acho que a gente precise ser tão complexo, tão arranjado. Entendi. Mas é bom olhar por cima do muro o que o vizinho tá fazendo pra gente poder... Sim. Acho que é legal olhar para tudo para poder ter embasamento, entender como funciona em outros lugares, para criar o que a gente pode trazer de cada lugar, uma coisa boa, e o que a gente não vai trazer para criar as nossas regras de atuação aqui. Tenho certeza que os colegas até, Luigi, ou escutando isso, já vão olhar para os próprios processos e dizer, puxa vida, posso de repente olhar do terreno para fora. Escutando isso que a Alemanha faz, eu de repente posso olhar para o próprio processo e enquanto a esfera pública não toma iniciativa, a gente pode fazer juntos. Perguntar para o vizinho que planta que ele tem,
ir no terreno do lado e ver o que que acontece lá, antes que eu faça alguma coisa aqui que possa de repente prejudicá-lo em termos de atrair algum tipo de praguejamento, ou Aham. verificar se no vizinho já não teve algum tipo de, sei lá, alguma incorrência e coisa do tipo. Pensar coletivamente, porque o terreno é uma parcela do todo. Sim, sim. E a gente tem uma responsabilidade em fazer É isso que aqui, funcionar em cara, harmonia, né? no Brasil a gente tem nunca seguiu regras muito de arborização e tal. Tem um pouco, né? Mas nunca foi tão. Enfim, a paisagem se transformou demais aqui do que existia. Então, se você olhar para o lado e se basear no que está do lado, na verdade Amanhã não é. pode não ser. É, não, e talvez aquilo ali nem tá certo também, entendeu? Então, como é que você vai se basear naquilo? E, e assim, falando sobre regras de atuação e tal, e seguir padrões e etapas, até uma coisa que, como paisagista, às vezes a gente pode pensar, putz, mas vai ficar tão chato, vai tirar toda a minha liberdade artística, né? E vai colocar tanto processo para uma coisa que eu só queria criar e desenvolver e tal. Mas, por exemplo, quem está do outro lado aí, pensa por uma ótica o seguinte, imagina que você coloca para você assim todos os projetos, falar, cara, eu tenho uma meta aqui que em todo projeto eu vou colocar pelo menos uma espécie que seja nativa. Todo projeto eu vou colocar pelo menos uma espécie que atrai abelhas para polinização. Você coloca algumas regras assim, vou colocar pelo menos alguma planta que cause um benefício ambiental, que seja. E pronto, cria essas micro regrinhas. Você vai atuando, você vai ver que cada projeto você vai estar se empolgando mais com essas regras, porque você vai ver que são coisas que estão trazendo benefícios para os moradores, para a sociedade, para sustentabilidade, para ecologia. E aquilo lá, imagina que isso aí fosse uma regra. Seria uma coisa muito legal, né? Isso estar dentro do processo de trabalho de todos os paisagistas. Então, apesar de parecer meio chato colocar tantas regras, tem coisas que, na verdade, só vão melhorar a nossa profissão e a nossa forma de atuar. Então, é legal a gente olhar assim para as formas de atuar de outros locais, mas o problema que eu vejo mesmo está muito antes disso, que é a questão da regulamentação da profissão. Sem Enquanto não dúvida. tiver as regras básicas iniciais de atuação, não vão existir o desenvolvimento do estudo, do que realmente pode, do que é legal, do que não é legal dali para frente. Sempre vai ficar muito, enfim, o estudo, o ensino vai ficar muito mais voltado para cursos livres e tal, que é legal também. Mas imagina se tivesse uma formação mais densa, que você saísse lá, cara, sabendo tudo como atuar de uma forma muito profunda, né? Então, vamos esperar aí, né? Que isso Exato, aconteça, né? Eu exato. queria mostrar aqui as suas redes também. Vou colocar aqui para o pessoal poder seguir também a da tua empresa que você trabalha. Legal. Essa aqui é a empresa do teu pai, né? Aquela que Exato. você trabalhou com ele durante anos lá. É a IPSP Paisagismo. Quem quiser também seguir lá, tem o Instagram deles, ipsp.paisagismo, tá bom? Sigam lá, a gente vai deixar na descrição aqui embaixo também. Para quem tá no Spotify, a gente vai deixar. E para quem tá no YouTube também, tá bom? Depois, quem quiser seguir, segue lá para acompanhar o trabalho deles. E o teu pai aí, né? É. O Léo, ele também tem um podcast, gente. É um podcast de paisagismo. É muito legal também. Eles estão começando, mas os papos são super bons. Super indico vocês ouvirem. Como é que o pessoal chega para ouvir o Olha, eles podcast? estão em todas as plataformas, então tem, chama, se vocês procurarem por IPSP no Spotify, no Deezer, Vai vai encontrar. encontrar. Legal. Tá no YouTube também, os vídeos ali gravados. Ah, é sempre bom. Comunicação, né? É importante sempre. Pessoal, vão lá também, escutem, assistam também, que é sempre bom. E a tua empresa aqui que você trabalha, lá em Exato. Stuttgart, é essa daqui, a ARP, né? Exato. Esse é um escritório que nós temos todas as competências da arquitetura, então nós temos as 4 áreas, tanto arquitetura até urbanismo, Urbanismo, paisagismo, interiores. interiores. Essa daqui é a área do o Landschaftsarchitektur, aqui é o link para o paisagismo. Essa Já que daqui? esse é o nosso foco, vamos entrar aqui, a gente pode dar uma olhada no que a gente tem lá.
Vocês vão ver que a gente tem bastante, o paisagismo é naturalmente verde, mas a gente tem nos projetos aqui, muitas vezes, projetos que estão muito focados, né, na praça pública, Isso na aqui. conexão urbana, no mobiliário urbano e coisas do tipo. Então, esse ainda é um projeto de concurso, Uhum. e você vê, é uma praça seca, é, mas tem muitos projetos, então visitem, sigam a gente no E aí Instagram vocês também. trabalham lá com tipo uma mesa onde trabalha meio que então, assim, vocês pegam as ideias, aí tem o urbanista, o paisagista e trocam É, a ideia para desenvolver o projeto? quase sempre, exatamente. Putz, isso é Tem muito alguns, legal. tem alguns projetos que são só urbanismo, porque Uhum. diferente daqui, o urbanista normalmente tem que trabalhar na esfera pública, aqui praticamente, né? A esfera pública Sim. quando não contrata naturalmente escritórios de urbanismo para fazer projetos de zoneamento e coisas assim. Na Alemanha é o São Estado, empresas são privadas que empresas contratam. privadas que fazem o projeto contratado pelas cidades. Que legal, cara. Então a gente tem os urbanistas que normalmente fazem projetos, estão sempre ligados à esfera pública, fazendo Uhum. projetos de zoneamento, expansão de cidade ou mudanças de linha de metrô, coisa do tipo. Uhum. E algumas vezes os projetos são casados. Então, são contratos de arquitetura com urbanismo ou arquitetura com paisagismo. Principalmente os projetos corporativos exigem já a questão de mobiliário, fazer o lobby dos headquarters das grandes empresas. Então, já tem toda a parte de mobiliário dos escritórios, os painéis acústicos e questões de interiores, né? O Uhum. residencial já tem menos participação da arquitetura de interiores, porque cada apartamento vai ser ocupado por cada comprador, né? Mas Uhum. essas facetas, essa forma de agir, assim, mesclando as capacidades e as atribuições, é muito comum com a gente lá. Não à Uhum. toa, na Alemanha tem, nos países de língua alemã, é comum ali as competições dos escritórios dentro de um centro de concursos de projeto, que chama Competition Online, e a gente atua, trabalha em alguns projetos de concurso por lá, e nós estamos no top 20 Uhum. lá. Então a gente tem ganhado bastante projetos de concurso, temos tido bom sucesso aí nos últimos anos, e a gente tem bastante orgulho de estar Que fazendo legal. projetos novos e novas soluções, novas tecnologias para os projetos. A gente é bem orgulhoso dessa nossa atuação aí dos últimos anos. Eu acho essa parte de concursos uma parte muito interessante, assim, né? De participar. É sempre um desafio novo, né? E é uma empolgante, né? Porque você entra numa competição, né? E você Exato. senta geralmente com várias pessoas para desenvolver um projeto, assim, e geralmente tentar chegar o mais perto possível de um ideal, né? O que muitas vezes a gente não consegue num projeto real que tem mais restrições e tal. Num projeto de, de um concurso, muitas vezes você tem mais liberdade para falar, cara, esse é o conceito que eu queria, Exatamente, né? a Então gente consegue é muito imprimir nossa legal. identidade. Nós Uhum. somos, assim, um escritório que atende o mercado corporativo, então as incorporações, e exige-se nesse mercado um certo pragmatismo Uhum. em termos de eficiência nos números. Então, a gente não tem um perfil de escritório plástico como Zaha Hadid ou Big, né, que são grandes nomes Uhum. conhecidos, mas a gente tem muitos projetos de sucesso e uma grande gama de atuação. Não só porque nós somos bem divididos, mas só dentro da arquitetura, por exemplo, a gente faz residencial, corporativo, hospitais, Que legal. faz creches, projetos outros. A gente há muito tempo tava lutando para entrar em projetos de escolas, que também é um nicho difícil de entrar, e conseguimos recentemente, fechamos alguns contratos, conseguimos concretizar aí a realização desse tipo de projeto. É, estamos indo bem. Ai, que legal, cara. Apesar dos vizinhos estarem brigando e estar movimentando a nossa economia europeia. Nossa, o É, negócio lá tá complicado, né? exato. Torcer para que melhore, né? Apesar disso. E aqui aqui é o Instagram deles também, da RP Stuttgart. E sigam lá também para acompanhar, né? Os projetos que eles já fizeram. Tem um Instagram muito bonito também aqui com os projetos para você ver, uma galeria também. E, cara, antes da gente finalizar, eu queria te fazer duas perguntas, né?
uma é mais voltada para fora do Brasil e a outra é mais voltada aqui para dentro do Brasil. A primeira que eu queria te perguntar, depois eu vou fazer uma por vez, senão Tá fica bom, muito assunto, né? fica à Mas a vontade. primeira que eu queria te perguntar é sobre você conheceu o mercado interno aqui, a parte da manutenção, a parte da implantação e a parte do projeto, certo? Uhum, Você passeou por todas, você tem da família, então você tem um conhecimento amplo de como funciona, e também muito voltado para o mercado corporativo, né? uhum. No mercado corporativo, quem quer entrar nesse mercado, mas é pequeno, não tem família que é da área, não tem estrutura ainda. Por qual desses três você acha que ela consegue entrar com um pouco mais de facilidade? Pela manutenção, pela implantação ou pelo projeto? E se você tem alguma dica para dar para essa pessoa? Olha, é difícil dizer, porque todas as áreas são difíceis de entrar. Cada uma exige uma série de parâmetros. Entrar como executor, você vai exigir que você tenha equipe própria, ferramenta, material. O custo de entrada não é tão baixo. Ah, No porque projeto, são espaços maiores, né? você Também precisa precisa ter de mais gente e estrutura, tal. mais gente, uniforme, documentação, né? Você não pode entrar lá com equipes terceiras, você tem que ter todos cadastrados com CLT, todo mundo bonitinho. Então Entendi. exige um Uma rito, uma estrutura organização grande, que entendi. não é todo mundo que tem esse fôlego, que tem essa disponibilidade. Então isso pode apresentar algum tipo de dificuldade, mas cada uma das fases ali apresenta algum tipo de dificuldade. No corporativo, eu acredito que a etapa de projeto Seja mais fácil de entrar. é mais fácil de entrar porque o papel é mais barato. Na fase Hum. do projeto, o papel é mais simples, o investimento do empreendimento, o grosso, o mais pesado, está na Não fase precisa da de obra. tanta gente, né? E você pode começar como eu comecei, fazendo o projeto dos stands de venda, fazendo Pequeno. projetos menores, se apresentar Uhum. como escritório menor, levar seu portfólio, se apresentar e tentar fazer essa captação. Mas é, não faça uma lista de incorporadoras que você gostaria de se apresentar. A partir do momento que você escolher uma e vai atrás do telefone lá do departamento de projetos e telefone. Não espere ter 10, 15 nomes para depois começar a fazer uma abordagem. Tente, Vai faça, pra cima. vai para cima, tenha coragem, porque o meu mantra no início, principalmente no início de tudo, eu dizia que eu tinha mais coragem que competência. Uhum. Isso foi o que me ajudou. Entendi. Ótima dica, cara. Não é tão fácil entrar no mercado corporativo, então, né? Pelo jeito, assim, pelo que Não você por... disse. Não é, É um pouco não mais é. complexo. É, Mas é às um vezes mercado interessante que gira bastante, né? E, só mais uma dúvida entre nesse manda bala. mercado. Que é quando a gente vê o mercado de paisagismo residencial, Uhum, a parte onde geralmente rola mais grana é a parte da implantação da obra, né? uhum. No residencial. Não que as outras também não sejam lucrativas e, enfim, tem escritórios que só fazem projetos e ganham uma grana, né? Conseguiram fazer o seu nome, o status, a qualidade que eles chegaram e conseguem sobreviver com lucrando bem, né? Mas não é tão fácil sobreviver só de projetos. A implantação geralmente é onde gera um pouco mais de grana ali na compra dos produtos, na implantação. Uhum. É, no mercado corporativo, onde é o local onde tem mais a grana? É na manutenção, na implantação ou no projeto? É na obra, né? É na Na obra implantação, também. É sem um dúvida. consenso geral. Ah, sim, sem dúvida. Ah, imagina se, pensa o seguinte, se a gente vai comprar um terreno e vamos construir juntos, Luigi. Então a Uhum. gente vai comprar o terreno e a gente vai fazer um estudo de viabilidade. Quanto a gente pode construir por metro quadrado, qual é a área permeável, quanto custa por metro quadrado, você faz o primeiro estudo. Aí parece interessante, atrativo, a gente fala, vamos dar um próximo passo, chama um escritório de arquitetura, faz um primeiro projeto, a gente vai escolher, vai fazer em variações, opção A, B e C e tal. Essa fase especulativa, enquanto ainda não se sabe o que vai ser, ela precisa ser barata, senão ela não viabiliza. Se o Uhum. projeto for o mais caro, normalmente a etapa de projeto vai custar Entendi. 10, 15% no máximo, quando muito, do investimento total. Porque depois,
concreto, fundações, janelas, portas, pintura, isso tudo custa muito mais. É onde, de fato, a execução é a fase mais grossa em termos de Uhum. faturamento. Mas envolve mais riscos. Então, se você fala, olha, eu vou fazer uma empresa de execução como a minha família tem. Porque ali é onde os contratos são mais vultuosos. Então é isso que me atrai. Não esqueça que a margem de lucro é pequena, porque a concorrência é pesada. É, né? E mais uma vez, no paisagismo, muitas vezes eu escuto que planta é mato, Hum. que se der errado, põe de novo. E na construção civil, principalmente, tem a arte de fazer a gerência de um canteiro de obras. Porque você planta a espécie vegetal na frente do muro antes do pintor ter pintado o muro. Uhum. Você empurra as outras frentes. É difícil, tem um grau de complexidade, você tem que agir liberando espaços, exigindo do central da engenharia ali, a liberação de canteiros, discutir o faseamento do térreo. Você, muitas vezes, o paisagismo é que empurra todo mundo para fora. Entendi. É o responsável por acabar a obra. Uhum. A torre acabou, o térreo está sendo finalizado, a gente precisa empurrar todo mundo para fora. E ajudar o incorporador a fazer isso é uma arte. E se você faz isso bem, você ganha outro contrato. Entendi. Se você conseguiu ajudar a terminar rápido ali no final, Não, tipo... eu nunca experimentei uma obra onde você tenha que eu cheguei e o jardim está todo pronto lá, as floreiras estão todas prontas, só esperando você vir com terra e planta. Não existe isso. Uhum. Não existe isso. Você chega lá, a obra não está pronta e a incorporadora está exigindo que você comece. Os caras fazendo Tem que concreto ali começar. bem em cima do jardim. Muitas vezes não tem a laje da Caramba. garagem, tá com o buraco, tá com a abertura da grua ainda. Nossa. E eles falam, planta o jardim. Eu falo, cara, mas se eu puser terra, vai cair na garagem. Ele, não importa, planta o jardim. Nossa. É. Você tem que plantar o jardim. Como você faz, né? Tem que plantar. Você tem que plantar o É. jardim. Então, É é um grau de pressão. Mais uma grande. vez, o paisagista é o último. Entendi. Já tem muitas frustrações durante o processo de obra. Então, quando você chega lá, você tem que lidar com a falta de investimento, assim, falta de recurso. Não tem chance de fazer um aditivo, você tem que plantar uma vez só. Você não pode plantar e falar, você quer? Então eu vou fazer para você. Eu vou plantar, aí vai ferrar, você vai ter que me pagar de novo. Entendi. Essa estratégia primeiro é desleal, não é fair. Uhum. Melhor você dizer, olha, não vai dar certo. Vamos tentar fazer o seguinte, a gente começa a plantar, você diz que o jardim começou e aí a gente vai empurrando junto, vamos dialogar, a gente mantém a linha aberta e vamos juntos, que a gente está no mesmo barco e a gente precisa remar até a praia. Uhum. Melhor do que gerar conflito. Entendi. Porque conflituoso, o conflito é a natureza da obra, né? Entendi. O pessoal lá fala assim, começa o paisagismo, aí você começa o paisagismo, aí isso ajuda ele a falar, comunicar com os outros empreiteiros ali da obra, falou, olha, o jardim já tá, já tá sendo feito, gente, vamos rápido aí. Então isso ajuda a terminar a obra mais rápido. Exatamente. Que loucura. Até o investimento, porque se a incorporadora apresenta parte do jardim já plantado, muitas vezes a gente começa a plantar pela grama, porque a grama é rápida, barata e cobre bastante área, a obra fica rápido, toma a cor verde mais rápido. Entendi, já dá um visual. Aí eles precisam do investimento de um banco ou precisam fazer uma medição importante, eles conseguem dizer que mais área do jardim já está implantada. São estratégias comuns no mercado, né? Então é importante jogar o jogo. Depois você vai pisotear o gramado para ir lá chegar no ponto de plantio de um arbusto. Não é o ideal, mas é o jogo, né? Entendi. O mercado exige soluções muito, criativas, assim, né? Pelo que vocês que vieram no podcast falaram. Mas já deu para perceber que o mercado corporativo, ele não é tão... ele é muito agressivo, assim. Não é tão fácil. Depende muito do perfil da pessoa para ela realmente querer atuar ou não, né? Então... E a implantação, para a maioria do público que quer fazer o residencial, a implantação do residencial... ela já não tem um monte dessas nuances, é muito mais simples, é uma escala muito menor e é um local onde também dá grana, que é a parte onde mais dá grana no residencial. Então, de repente, se você que está escutando do outro lado, você não tem esse perfil mais agressivo de ir para concorrência, de agir assim, você vai para o residencial. Se você tem esse perfil mais agressivo de tal, não, vamos lá para concorrência e tal,
e de repente achar uma coisa mais macro, né? Aí tenta, se arrisca aí dentro do corporativo. Então não tem certo ou errado, né? Existem Exato. perfis diferentes, Diferenciais competitivos também. Tem competitivo. empresas que agem de diferentes formas. Então a Uhum. gente teve concorrentes, bons concorrentes, que tinham produção de plantas próprias, que conseguem preços mais competitivos, depende do arranjo. De repente aparece algum dos ouvintes aí com ideias criativas para otimizar em custos e fazer melhor. Enfim, Uhum. muita gente vai querer ir na sua esteira, certamente, mas Se você achar algumas você pode. soluções. Exatamente. Ah. E a outra pergunta que eu queria te fazer para a gente finalizar é: você já deu várias dicas aqui sobre pessoas que querem ir para fora do Brasil para atuar com o paisagismo, Uhum. né? Mas, assim, se você pudesse resumir em alguma coisa que você acha realmente assim o mais fundamental que tem para a pessoa atuar fora do Brasil com o paisagismo, que dica que você daria para ela? Pesquise Pesquise. antes de ir. Para onde você vai e tudo, como Exatamente. E até funciona. como a carreira funciona no lugar, né? Tem alguns países que não têm a profissão regulamentada, outros sim. O regramento de uma para outra, o idioma, qual é o teu perfil, o que você busca para a tua carreira. São perguntas normalmente difíceis, porque a minha carreira, eu não desenho, eu não fiz um projeto de carreira. Eu nasci numa família de paisagistas, comecei a trabalhar, eu fui fazer arquitetura, tive a ideia de montar um departamento de projetos, que foi aceita, e aí esse departamento de projetos cresceu, aí daqui a pouco eu fiquei cansado de apanhar no mercado, e comecei a pensar se não seria interessante eu buscar uma alternativa fora do país, isso eu viabilizei, então eu fui. Foi acontecendo. As Uhum. oportunidades ou as minhas inflexões foram me ajudar tomando decisões e tomando rumos. Então, essas perguntas em termos pesquise antes, escolha para tua carreira, o lugar que é Uhum. melhor para tua carreira, são naturalmente perguntas difíceis de responder. Uhum. Mas experimente, porque quanto mais informação você tiver, mais fácil é a tomada de decisão. Uhum. Se você atirar no escuro e se jogar, pode dar certo, pode dar. Mas as chances podem ser menores, porque você vai ser surpreendido mais vezes. Aham. Com mais planejamento, eu fui surpreendido muitas vezes. Com muito Mesmo com planejamento, muito planejamento. eu fui surpreendido muitas vezes. Muitas mesmo. No meu processo de reconhecimento de carreira, por exemplo, eu cheguei na Alemanha e me submeti à Câmara dos Arquitetos, ao reconhecimento do meu diploma, reconhecimento de todos os projetos que eu já tinha feito, entreguei documentações da minha empresa, fichas lá, meus resultados financeiros e tal, As e tal, e tal. milhões de fichas. Todos os formulários que eles me pediram, eu preenchi cada quadradinho lá. Ah, só que na Alemanha, os arquitetos, assim como os médicos aqui no Brasil, têm período de residência depois de formado. E eu não sabia. Então eu tava, na Então você verdade, estava no no fim das contas, período. eu tava quase dando um bypass nesse período. Sem saber, por desconhecimento. Porque quem diria que arquiteto na Alemanha tem período de residência? Eu não ia Uhum. adivinhar. Ainda mais no site em alemão, mesmo hoje traduzindo e tudo mais, não ia considerar que eu ia ser um arquiteto residente ou coisa do E tipo. aí você tem que fazer esse Eu processo fiz o lá. processo de residência porque, apesar de eu ter tido todos os requisitos cumpridos, como eu não tinha trabalhado dentro da União Europeia, com nenhum projeto, com isolamento térmico e coisas naturais de quem projeta na neve, né? Que é uma outra Uhum. dificuldade para o paisagista alemão, é, Uhum. projetar com peso da neve e tudo Meu mais. Deus. Aquilo certamente me abriu portas, porque como residente você inicia mais barato, economicamente não foi atrativo para mim, mas você entra mais barato, aumenta as possibilidades. E como Uhum. residente, você tem obrigações de fazer uma série de cursos, preencher uma série de requisitos, pontuações e tudo mais. Quem tiver dúvidas específicas, pode me escrever, a gente bate um papo, mas esses cursos, esses treinamentos que você tem que fazer ao longo de 2 anos de residência, são todos subsidiados pelo teu empregador. O que te Hum. ajuda, porque se eu tivesse que fazer tudo por Pagando conta, por tendo sido conta. admitido como arquiteto diretamente, Já seria teria mais sido para caro. mim muito mais caro, muito mais oneroso. A empresa, na verdade, concede tempo e espaço para você poder fazer os treinamentos. Ah, que legal. Ao contrário, hoje em dia, como arquiteto, eu tenho que fazer, continuo tendo que fazer, o órgão de classe obriga que você tenha um mínimo de educação continuada,
Ah, E comprovado, entregue lá, dizendo, ó, só continuo que você estudando, banca. só que eu banco e fora do meu tempo de trabalho. Entendi. Mudou. É, Hoje já mudou. sim. Mas Hum, para começar foi excelente, foi uma ótima jornada. E teria economizado meu período de reconhecimento. Eu fiquei 10 meses reconhecendo meu diploma, minha atuação técnica. Passei por exame oral em alemão, com alemão ainda Meu Deus do muito, céu. muito básico. Então foi uma dificuldade que eu poderia ter abreviado. Que eu já ajudei muita gente que me procurou no LinkedIn já, Pra já ir direto pra essa fase aí. dizendo como eu posso começar. Eu vi que você trabalha na Uhum. Alemanha, tem um grupo no LinkedIn que chama Arquitetos Brasileiros na Alemanha. Também eu convido vocês a entrarem e participarem lá dos fóruns que a gente, os debates que a gente abre. E entrem em contato se tiverem mais dúvidas aí. Legal. Cara, queria agradecer aí bastante o teu contato. Gente, pra quem não sabe, eu tava aqui na empresa tocando as coisas e o Fernando entrou em contato comigo pelo Instagram, falou, cara, que legal, tava procurando aqui um podcast pra ver, ouvir alguma coisa e tal, de paisagismo, eu achei o teu, né, achei muito legal, tal, viu a entrevista do Benedito, tal, não sei o que lá. E aí, falou, posso falar contigo? Aí a gente começou a conversar, né? E foi muito legal. A gente ficou aqui quase uma hora conversando aqui por videochamada. É E verdade. aí ele veio pro Brasil, ele estava prestes a vir para cá. E aí a gente já achou essa uma ótima oportunidade também para ele vir aqui falar um pouco sobre a experiência dele é, geral do paisagismo e também como que foi essa migração para lá, como é atuar num mercado diferente, né, de paisagismo do que a gente atua aqui no Brasil. E o papo foi muito legal, assim, aprendi um monte de coisa aqui que eu nem imaginava de como que era lá e tal. Também sobre bastante coisa sobre o mercado corporativo aqui do paisagismo no Brasil. E espero que você que esteja aí do outro lado, ouvindo ou assistindo, tenha gostado também desse papo. Tenho certeza que você que está aí também deve ter aprendido um monte de coisa aqui, assim como eu. Então, queria agradecer aqui a tua presença, viu? Imagina, obrigado mais uma vez, Luiz, pelo convite, porque a gente se conheceu. E como eu disse, liguem. Você tem um telefone, acha alguma coisa legal, ligue. Uhum. Ligue, bate um papo, aumente o networking, porque isso é super importante. Foi um prazer te conhecer, obrigado pelo convite, pela oportunidade. Durante as férias, né? Parei minhas férias para vir aqui Olha falar com só. você. Não, uma honra. Mas foi um Legal. prazer mesmo. Não, eu que agradeço. E, gente, ó, você que tá aí do outro lado, lembra que a gente tá aqui todas as terças-feiras às 7h30, né? A maioria das vezes ao vivo, como aqui ele foi uma exceção, que ele tá vindo aqui de férias, né? E a gente tá gravando aqui no recesso do podcast Arte da Mata. Esse é um episódio gravado, mas a maioria das terças-feiras às 7h30 os episódios são ao vivo e você pode também fazer perguntas ao vivo aqui direto para o convidado. Então, chega mais se você puder aí todas as terças-feiras, 7h30, para fazer suas perguntas aqui e saber sobre as novidades quentinhas aqui. Tá certo? Então é isso aí. A gente se vê no Arte da Mata na próxima terça-feira, às 7h30. Tchau, tchau.